Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei qual é o horário que você está assistindo este vídeo, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão palestina, que foi um trabalho pedido pela professora Elisângela e eu vou estar explicando um pouco juntamente com os meus colegas. Eu vou começar falando sobre o que foi a questão palestina, né? Foi um conflito que surgiu com a criação do Estado de Israel ali em 1948 e culminou também com a Primeira Guerra Árabe-Israelense. E costuma-se atribuir este termo também ao problema dos refugiados, que na época eles se viram obrigados a deixar a região na época da criação de Israel e chegou a 900 mil refugiados nesta época. E após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, veio à tona o Holocausto, que foi o extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou que retiraria as tropas da Palestina. No contexto, em 1947, a ONU, em assembleia presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, aprovou um plano de partilha da Palestina em dois estados, um judeu e outro árabe. Em 14 de maio de 1948, os judeus, liderados por David Ben-Gurion, fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Países árabes, no entanto, reagiram à criação do Estado de Israel, atacando militarmente. Israel revidou com a ajuda externa, venceu a guerra, ocupando então a cerca de 25% do território reservado aos palestinos no plano de partilha da ONU. A derrota da guerra de 1948, cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza e nos países árabes vizinhos. Tinha início assim o chamado Questão Palestina. O Oriente Médio tornou-se palco consecutivas guerras entre judeus e árabes. Tais guerras ocorreram no contexto da Guerra Fria, com Israel sendo ajudado pelos Estados Unidos e os árabes pela União Soviética. Principais motivos de intermináveis conflitos são a disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos em uma região onde a posse de água é fundamental, o controle das áreas petrolíferas e os interesses das indústrias do Ocidente que lucram com a guerra, a divergência entre islâmicos e judeus, aguçadas por seguidores radicais das duas religiões. Aconteceram várias guerras árabe-israelenses, como Guerra do Suez, 1956, Guerra dos 6 Dias, 1967 e Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, 1973, Guerra do Líbano, 1982. Um dos efeitos dessas guerras foi o aumento do número de palestinos que deixaram ou perderam suas casas em busca de refúgio, vivendo em campos de refugiados, em condições precárias. Os palestinos organizaram vários grupos de resistência armada, o principal dos quais é El Fatah, liberado por Yasser Arafat até 2014, quando faleceu em 1964. Esses grupos se juntaram na Organização para a Libertação da Palestina, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as guerras perdidas. Desde a Guerra dos 6 Dias, o clima na faixa de Gaza e na Cisjordânia era de permanente tensão. Em 1987, civis palestinos que viviam nessas áreas, jovens e mulheres, geralmente atacaram soldados israelenses com paus e pedras, e como revidar-se com tiros, muitos acabaram mortos. Esse tipo de revolta popular palestina é chamado de intifada. Em setembro de 1993, Yasser Arafat, da OLP, e o primeiro-ministro Yitzhak Rabin assinaram o Acordo de Oslo, que teve a mediação do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Esse acordo de paz, os palestinos reconheciam o Estado de Israel
e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio. Esse acordo propiciou a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP, governo autorizado a negociar com outros governadores. Mas o acordo logo foi desrespeitado, os conflitos se agravaram e, em 2000, explodiu a Segunda Intifada. Israel reagiu, reocupando as áreas sob controle da Autoridade Palestina e atacando a cidade de Ramallah, sede da ANP, na Cisjordânia. Outros acordos de paz foram celebrados, mas também fracassaram. Especialistas suíços confirmaram nesta segunda-feira que existe a possibilidade de Yasser Arafat ter sido envenenado. Os investigadores do Instituto de Radiofísica de Lausanne, que examinaram objetos pessoais do ex-líder palestino, encontraram vestígios de sangue e urina com polônio 210. A radioatividade presente foi considerada inexplicável. Mesmo assim, a equipe ainda não concluiu se realmente houve envenenamento. A informação foi divulgada num artigo publicado pela revista médica britânica The Lancet. Yasser Arafat morreu em 11 de novembro de 2004, aos 75 anos, no hospital francês Percy de Clamart. Ele, que teve náuseas, vômitos, fadiga e diarreia, havia sido internado no fim de outubro com fortes dores abdominais. Em meio ao episódio, a viúva não pediu necropsia. A exumação dos restos mortais de Arafat aconteceu há 11 meses. As suspeitas sobre o caso aumentaram após o misterioso assassinato do ex-espião russo e crítico do Kremlin Alexander Litvinenko em 2006. A morte de Yasser Arafat em 2004 Mahmoud Abbas, do Al-Fatah, mesmo grupo de Arafat, venceu as eleições para a presidência da Autoridade Palestina. Já as eleições para o Parlamento Palestino, em 2006, foram vencidas pelos Hamas, grupo radical contrário à negociação com Israel. Diante disso, continuou o impasse, apesar de mais de 100 países, inclusive o Brasil, reconhecerem a legitimidade de um Estado palestino. Ele continua apenas no papel, e atualmente a violência entre palestinos e judeus parece não ter fim. E em 14 de maio de 2018, uma manifestação por terra, reunindo 35 mil palestinos no dia da inauguração da embaixada estadunidense na cidade de Jerusalém, resultou em 55 mortos e 2.000 feridos. Entre os principais obstáculos à paz estão o fundamentalismo de grupos islâmicos que promovem atentados terroristas contra os civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. O radicalismo de lideranças judias que não admitem a existência de um Estado palestino, a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, reivindicada pelos palestinos como sua capital, e a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. E tudo isso tem dificultado o caminho para a paz. Então é isso, muito obrigado pela atenção, por ter assistido o nosso trabalho até aqui.